Eu converso agora com o cineasta cearense Halder Gomes, diretor de sucessos de público como Cine Hollywood, Shaolin do Sertão e Os Passas. Halder, o começo da sua trajetória tem uma mistura aí de artes marciais, curtas-metragens, experiências no exterior. De que forma essas vivências moldaram o artista, o diretor e o roteirista que você é hoje? Eu acho que na vida a gente tende a filmar um pouco do que a gente vive, né? Tem um pouquinho da nossa vida em cada projeto. Acho que cada filme que a gente faz, a gente vai trazendo experiências, vivências, observações, comportamentos. Isso tudo a gente vai transpondo para os personagens, para a história, para algumas cenas específicas. Então acho que o acúmulo de todas essas experiências que vem da arte marcial, que vem da pintura, que vem do desenho, que vem da vida, do dia a dia, que vem do cotidiano do estádio, do cotidiano da rua, do cotidiano de tudo, eu acho que são elementos que preenchem, né, e dão esse colorido, dão essa vida aos personagens, a esse universo que a gente cria no cinema. O seu trabalho tem quase sempre uma mistura de humor, afeto, identidade. Como é o seu processo criativo? Ele surge de várias formas. O processo criativo ele pode nascer de uma ideia, de uma lembrança, né? Ou de algo vivenciado. O Cine Hollywood, por exemplo, é um filme feito de memórias da minha lembrança quando eu vivia no interior na década de 70 e ia para aqueles cineminhas mambembes, e aquilo ali era muito forte, era muito importante para a gente naquela época. Isso virou uma grande saudade que foi para a tela, né? O Shaolin do Sertão, por exemplo. O Shaolin do Sertão são minhas memórias de quando eu era um dia um cara aficionado, como é o personagem que o Edmilson faz, que assiste filme de Kung Fu e acredita que tudo aquilo ali é verdade, né? E num contraponto, o Tora Player é aquele lutador que já vivenciou o que é ser um artista marcial e essa forma mais sofrida que é das contusões, sabe, do excesso do treinamento e quão desgastante é. A soma desses dois personagens nesse filme é a memória de quando eu fui um Aloysio Lee, quando eu fui um Tora Player na vida, quando eu me tornei um atleta de alto rendimento e vivia quebrado. Então, cada filme ali, ele tem muito dessas histórias, né? Então eles podem surgir como um lapso de uma memória, assim, um lampejo de uma memória e uma história um pouco mais aprofundada, como é o Vermelho Monet e a pintura na minha vida, o que ela representa. Alder, você falou da questão do pertencimento, das memórias. O Cine Hollywood é um filme que o público cearense abraçou e tem muito da memória afetiva do público também. Como é que você vê essa relação do público com o trabalho que você faz? O sentimento de pertencimento ele é muito forte porque por muito tempo a gente foi ao cinema para ver filmes americanos, para ver personagens americanos, heróis e tudo, e onde estavam esses nossos heróis? Onde estavam esses personagens? Onde estavam as nossas histórias, né? Estavam guardadas na nossa memória e nos nossos corações. Por que é que não estão na tela? Então, assim, o Cine Hollywood, ele é a transposição de um sentimento de pertencimento que estava reprimido, guardado, esperando a hora de se ver na tela. E quando isso aconteceu, foi um grande sucesso, e além do Cine Hollywood, dos desdobramentos que ele causou, né, dos outros filmes que vieram em seguida, porque não é só um filme que representa todo esse sentimento, ele precisa de mais, e não parou nisso, a gente tem mais para entregar, né? Então, ele nasce desse lugar, de um desejo de se ver na tela, né? Porque é muito bacana a gente poder entrar no cinema e ver a nossa cara. E o público cearense em particular, ele é raríssimo no mundo porque ele entendeu isso, ele prestigia isso, ao contrário do Brasil, de uma forma geral, que muitas vezes não prestigia o cinema nacional como deveria ser. Aqui no Ceará, o cearense quebra todos aqueles ditados. Ah, casa de ferreiro, espeto de pau, para cá não funciona. Ah, santo de casa não faz milagre. Aqui, para cá não funciona. Esses ditados não se aplicam ao nosso caso aqui, graças à relação que a gente tem do que a gente faz e à forma que o público recebe. Halder, o cinema cearense, o audiovisual cresce em volume, em diversidade. Como é que você vê esse movimento e de que forma isso também pode influenciar nos seus próximos passos? Isso é muito bacana porque são tantas histórias, a gente precisa de muita gente talentosa para contar tudo isso que está acontecendo, né? Esse grande movimento. E isso está muito bem representado no audiovisual cearense, no cinema cearense, pela quantidade de pessoas que estão fazendo, pelas gerações distintas produzidas, pelos temas, pelas pautas mais variadas possíveis. Só assim a gente consegue abarcar um pouco de todo esse anseio que esse povo tem, da nossa cultura tem, de se transpor para a tela, né? Então é um momento muito especial do nosso cinema e isso está acontecendo com muita veemência, sabe? Coisas incríveis estão acontecendo aqui no Ceará
e felizmente esses filmes estão chegando e o público está descobrindo e está se reconhecendo e estamos ampliando esse universo. E é sempre bacana poder inspirar, né? Às vezes a gente não tem noção o quão o nosso trabalho chega nos lugares, nas pessoas e como eles inspiram. E eu me deparo muitas vezes com pessoas que falam, puxa, seu trabalho me inspirou muito, me fez entender que é possível fazer, que é possível falar para esse público, então isso é muito gratificante. Falando um pouco agora de cinema nacional, como é que você vê toda essa movimentação mais recente do Ainda Estou Aqui, o Kleber Mendonça com Agente Secreto, né, possivelmente no Oscar, que é nordestino também? Sim. É um movimento muito importante, porque as pessoas às vezes não têm noção do que é a dimensão, por exemplo, do Agente Secreto ganhar o prêmio de melhor diretor e melhor ator em Cannes, né? Assim, trazendo para uma comparação mais próxima nossa, é o equivalente a ganhar a Copa do Mundo. Depois de Cannes, não tem nada além daquilo ali. O Oscar é uma festa do americano para o americano, para promover a indústria deles, que o cinema estrangeiro entra lá meio que de penetra. Mas o topo do cinema mundial mesmo, quando você fala em qualidade, quando você fala em representatividade do que é o cinema como arte, é o Festival de Cannes, e o Agente Secreto ganhou essas duas premiações lá. Então isso mostra a dimensão, e é um filme aqui no Recife, colado, com as histórias idênticas às nossas, né? Com as lendas urbanas que remetem às nossas, né? A história lá do Perna Cabeludo no Agente Secreto, que é uma história originária do Recife, a gente tem esse medo aqui também, né? Então a gente está muito próximo. Então é uma representação desse Brasil no universo do Recife, aqui no Nordeste, mas falando para o mundo todo. E não só esse prêmio, mas a quantidade de outros prêmios que o filme ganhou, e continua ganhando, e tem grande chance de ir para o Oscar, e se for, com grande chance de ganhar. Isso é muito poderoso. Então, assim, é muito representativo para a gente. Halder, você tem experiência também no drama, apesar de ser mais conhecido na comédia, As Filhas de Chico Xavier, O Vermelho Monet agora. Você quer também diversificar a sua produção, ficar também conhecido não só como diretor de humor? Gente, no final das contas, todo diretor é um contador de histórias, né? E a vida em si, a existência, ela não é só humor, né? A gente vive os nossos dramas. A comédia é um gênero que eu considero o mais difícil de fazer, por sinal. Nada é tão complexo do que fazer comédia, cara. Rir, você precisa surpreender, e a surpresa na comédia acontece várias vezes ao longo de um filme, ao contrário de que muitas vezes um drama, a surpresa é o grande final. Na comédia você tem que provocar isso o tempo inteiro, e isso se torna muito difícil. Mas, assim, por a gente ser a existência é um grande escopo de absorver muitas coisas que podem ser dramáticas ou cômicas, né? E, obviamente, na minha vida também já tive meus momentos dramáticos, e muitas vezes essas coisas pedem para ser filme. E o Vermelho Monet é um desses exemplos. Essa paixão pela pintura e a tragédia que muitas vezes acontece em torno dos artistas fez com que viesse a necessidade de colocar na tela um filme que falasse esse universo. Então, eu tenho, assim, projetos que falam de drama, que falam de comédia, que falam de ação, e é um cardápio bem plural que espero fazer esses filmes aí. Os próximos passos, Halder, o que você ainda quer contar nas telas do cinema? Bom, um já está contado que a gente lança próximo ano, que é o Charlinho do Sertão 2, né? Esse aí já tá no forno para a gente lançar. Eu vou fazer um filme em São Paulo próximo ano, mas não posso dizer ainda por questões contratuais, mas já está assinado. Eu tenho o desejo muito grande, já estou trabalhando nisso, para fazer um segundo filme da trilogia das telas em relação ao Vermelho Monet, que é o Azul Vermelho, que seria, agora eu vou falar, de uma história dramática que tem a cor azul como personagem estético na trajetória do filme. E outros projetos que estão assim, em estado de evolução, mas ainda não estão na marca do pênalti, entendeu? Então tem muita coisa acontecendo. Agora eu tenho vontade de fazer, eu quero um dia poder contar a história dos nossos pintores. Eu tenho muita vontade de fazer um dia um filme sobre Chico da Silva, né? Um filme ficcional, um bioficcional de Antônio Bandeira, que o Joy fez um lindo documentário, eu gostaria de fazer como ficção. Enfim, são muitas histórias e muitos personagens incríveis nossos que merecem estar na tela. Halder, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado. Valeu, muito obrigado.